Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13 horas. Na terça-feira nós estamos aprendendo bibliologia e o que ensina esta matéria? Ensina como a Bíblia chegou até nós, a sua mensagem e a estrutura da Bíblia. Na quinta-feira, teologia sistemática, onde nós estamos aprendendo as doutrinas fundamentais da nossa fé. E se você perder o programa, não conseguir sintonizar no horário, não precisa ficar triste. Todos os nossos programas são colocados no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, olha, o nosso canal já atingiu mais de 100 mil inscritos. Estamos com 119 mil inscritos, já passamos de 12 milhões e meio de visualizações. Mais de 1.500 aulas só de ensino da Palavra de Deus. E lá eu criei um playlist chamado Tropical FM, a rádio do seu programa, do seu coração, Tropical FM 91.5. Todas as aulas, todas estão lá disponíveis para você. Então, se você perdeu, você acessa o YouTube, vai na busca e digita pr.Antônio Fonseca que você já vai me encontrar. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós já estudamos 6 livros da Bíblia. Você lembra quais livros nós já estudamos? Deixa eu descer aqui o meu monitor para ficar mais fácil a visualização. Você se lembra quantos livros nós já estudamos? Nós estudamos os 5 primeiros, está lembrado? Que nós chamamos de Pentateuco. Penta 5, Teuco livros. E estes 5 primeiros livros que nós estudamos foram escritos por Moisés. Está lembrado disso? Lembra a data mais ou menos que ele escreveu? Mais ou menos 1.400 anos antes de Cristo. Então ele escreveu o livro de Gênesis com 50 capítulos, escreveu Êxodo com 40 capítulos, escreveu Levítico com 27 capítulos, escreveu Números com 36 capítulos, Deuteronômio com 34 capítulos. Estes são os 5 livros que Moisés escreveu, que o povo judeu chama da Torá, a lei. Torá significa lei, é uma lei. E nós damos esse nome, usamos esta nomenclatura, é um nome técnico, Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estudamos todos eles. Gênesis trata da criação, Êxodo trata do povo saindo do Egito, Levítico, o livro das leis, Números, o livro dos censos, da contagem do povo, Deuteronômio, repetição da lei. Tudo isso foi estudado. E na aula passada nós estudamos o livro de Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. O livro de Josué tem 24 capítulos e Josué assume a liderança após a morte de Moisés. Josué, como nós aprendemos, ele estava com, você se lembra, 85 anos. Moisés morreu com 120 anos e nós dividimos a vida de Moisés em 3 partes. A primeira parte, ele estava no Egito, foi criado criado pela filha do faraó, criado para ser faraó, ele era filho da princesa. E depois ele teve que fugir. Fugiu para a região de Midian, onde ele conhece a sua esposa Zípora. Com ela ele tem 2 filhos, Gerson e Eliezer. Tudo isso nós já estudamos. Depois ele fica 40 anos lá, então 40 mais 40, 80. Com 80 anos ele é chamado por Deus. Ele conhece Deus no Monte Sinai. E dali ele vai para o Egito para resgatar, para tirar o povo da escravidão. E realmente ele tira o povo da escravidão e fica peregrinando 40 anos no deserto do Sinai. E
com 120 anos, ele ficou 40, ele tem 80, quando ele vai para o Egito tirar o povo. Fica mais 40 anos, 120. Aí ele morre, mas ele deixa um sucessor, Josué. E Josué, com 85 anos, essa informação quem nos dá é Flávio Joséfo, famoso historiador da época de Jesus. Diz que ele assume com 85 anos e ele viveu 110 anos. Josué viveu 110 anos. Então, 110 menos 85, 25. Então ele ficou 25 anos ali como líder daquele povo. E segundo os estudiosos, ele ficou 6 anos guerreando para conseguir conquistar a região de Canaã. 6 anos. E depois ele ficou ali mais 19 anos comandando o povo. E o povo, ele faz a divisão da terra, tudo direitinho, que nós chamamos de tribos. As tribos são os filhos do patriarca Jacó. São 12 filhos. Ocorre que os 2 filhos de José que foi vendido pelos seus irmãos no Egito, para o Egito, eles herdaram terras também, Manassés e Efraim. Aí você pode perguntar, mas são 12 tribos, e se os 2 herdaram terra, nós temos 13 tribos. Ocorre que a tribo de Levi não herdou terra, ela ficou responsável pela religião, para cuidar do tabernáculo, para cuidar das coisas sagradas. E a tribo de Levi passa a sobreviver dos dízimos e ofertas. Daí que vem o dízimo na lei, para sustentar aqueles que iriam cuidar da religião, os levitas. Então, se são 13, tira os levitas, 12 tribos. Tribos são os descendentes dos patriarcas, dos 12 filhos de Jacó. Lembrando que José não tem tribo de José, tem tribo de Manassés e Efraim, que são os filhos de José. E a tribo de Levi fica distribuída ali entre as demais para cuidar da religião, do sacerdócio. Tudo isso nós já estudamos. E agora eles conseguem conquistar realmente a terra. A terra é muito boa, uma terra muito abençoada. E eles vão ter gados, vão ter ovelhas, vão ter plantações, vão plantar uvas. É uma terra muito rica, muito fértil, como Deus havia prometido. E com a morte de Josué, nós não temos um sucessor. Moisés, quando morre, deixa um sucessor, Josué. Só que Josué, quando morre, ele não deixa um sucessor, porque ele já cumpriu a sua missão, conquistou a terra, dividiu a terra para os filhos de Jacó, que são as tribos, os povos. Para você ter uma ideia, vamos usar aqui uma comparação com o Brasil. O Brasil não tem os estados, cada estado não tem uma porção de terra. Tem estado que o território é maior, tem estado que o território é menor. Por exemplo, Sergipe é um território menor do que São Paulo. Pará já é um território maior. Mato Grosso, ele era um território tão grande que foi dividido. Hoje nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, esta divisão nós podemos comparar com a nação de Israel. O povo conquista a terra e cada tribo, ou seja, o grupo de descendentes de cada filho de Jacó, recebe uma porção de terra. Só que tem grupo que vai receber uma porção de terra maior e tem grupo que vai receber uma porção de terra menor. É assim que nós vemos. Se você tem uma Bíblia na sua casa, João Ferreira de Almeida, normalmente, ou uma outra Bíblia de estudo, normalmente nas últimas páginas nós temos alguns mapas. E ali, um dos mapas é a divisão das tribos, a divisão da nação. Então dá uma olhadinha lá, você vai ver onde ficou cada grupo habitando. Isso que nós chamamos de tribos.
Então, cada tribo tem a sua liderança, o ancião mais antigo, mais respeitado, enfim, mas não tem um líder de toda a nação. E este período que abrange desde a morte de Josué até o começo com Samuel, até Samuel, então de Josué até Samuel, este período também recebe um nome técnico, nós chamamos de período teocrático. O que significa esta palavra? Esta palavra é uma palavra transliterada da língua grega. Nós já aprendemos que transliterar uma palavra é escrever a palavra como ela é pronunciada na língua original, escrever com o nosso alfabeto. Então, Theo, na língua grega, significa Deus. Deus. O significado da nossa língua é Deus. Agora, Theo é transliterado, é como é falado lá na Grécia. Se você chegar na Grécia e falar Theo, eles vão saber que você está falando Deus. E cracia, o que significa cracia? Cracia, governo. A palavra significa governo. Então, teocracia, governo de Deus. Ou seja, Deus governava o povo. Por exemplo, nós não vivemos em uma democracia. Cracia, governo. E demo? Demo é povo. Na língua grega, o significado é povo. Então, democracia, governo do povo. E o governo não é nosso, não somos nós que escolhemos os nossos representantes para os municípios, os vereadores, os prefeitos, para os estados, os deputados, o governador, e para a nação, para o país, nós não escolhemos o presidente da República, os deputados federais, os senadores. Então, governo do povo. Demo, povo, cracia, governo. Theo, Deus, cracia, governo. Governo de Deus. Então, este período da morte de Josué até o período de Samuel, no começo do livro de Samuel, nós chamamos teocracia, porque Deus governava o povo. Por quê? Porque nós não temos um líder. Até a morte de Josué, nós temos Josué liderando toda a nação, comandando, era o capitão que ia para a guerra, que ia ali vencendo os inimigos, expulsando os inimigos, ele faz toda a divisão. Mas com a morte dele, ele não falou, olha, fulano vai ficar governando a nação. Não, cada tribo tem a sua liderança. Por isso que nós chamamos este período de teocracia, governo do povo. Interessante. Aprendeu? Bem, agora a pergunta é a seguinte: quem escreveu este livro? Quem escreveu? Porque nós aprendemos que os 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés que escreveu. Isso nós já aprendemos. Nós aprendemos que o 6º livro da Bíblia, Josué, o nome já diz, foi Josué. Mas e o 7º livro da Bíblia, Juízes? Quem escreveu este livro? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem escreveu. Tem alguns estudiosos, a tradição judaica, por exemplo, diz que foi Samuel, porque ele foi o último juiz de Israel. Dizem que foi Samuel, mas não temos como provar, ter certeza. Provavelmente tenha sido ele, provavelmente, mas não tem como provar. Sabemos que ele foi o último juiz. E ele é chamado juiz de transição. Por que juiz de transição? Porque no período dele vai sair do período teocrático, governo de Deus, Deus governava o povo, para a monarquia. Monarquia, ou seja, o povo vai pedir um rei. E é Samuel que unge o primeiro rei de Israel, Saul, e o 2º rei de Israel, Davi, foram ungidos por Samuel. Por isso que Samuel é chamado juiz de transição. Mas sobre Josué, nós vamos estudar, ou melhor, sobre Samuel nós vamos estudar. Nós vamos estudar na próxima aula o livro de Ruth,
Depois nós vamos estudar os 2 livros, porque Samuel tem 2 livros, 1 Samuel, 2 Samuel, mas esse é assunto mais para frente. Hoje nós vamos estudar o período de Juízes, nós precisamos entender este período. Bem, quando nós estudamos o livro de Juízes, nós encontramos 13 juízes. Gravou esse número? Nós encontramos 13 juízes. Agora, como isto acontecia? Veja bem, o povo conquistou a terra é abençoada, não precisa mais fazer guerra. Alguns povos eles escravizaram, preferiram escravizar o povo e aí teve uma vida tranquila. Então aquele povo que saiu lá do Egito, que era escravo, passou toda a dificuldade no Egito, Deus liberta o povo, Deus treina este povo 40 anos no deserto, tem até uma linguagem que Deus treina o povo para que o povo desenvolvessem músculos, para que o povo desenvolvesse músculos espirituais, porque eles eram escravos, eram tímidos, e nasce uma nova geração. Lembra que nós aprendemos que de 20 anos para cima todos pereceram no deserto, exceto Caleb e Josué? Isso nós já estudamos. Muito bem. Então surge uma outra nação, agora uma nação forte, uma nação guerreira, uma nação valente, uma nação que confia no Senhor, confia em Deus. E esta nação conquista esta terra, sendo comandada por Josué. Mas agora Josué morreu. Como os inimigos muitos foram mortos, outros foram expulsos e alguns tornaram-se escravos, eles preferiram escravizar. E aí o que acontece? O inimigo vai fortalecendo. Olha bem que interessante. E nós sabemos que os habitantes de Canaã, eles eram idólatras. Eles serviam a outros deuses, serviam a deusas, tinha até no ritual religioso dos cananeus sacrifício humano. Você sabia disso? Eles sacrificavam os seus próprios filhos, criancinhas, ao deus Moloque. Eles queimavam as criancinhas. Diz a história, a arqueologia, que eles construíam estátuas e aqueciam essas estátuas de bronze, enfim, de algum metal, e elas eram ocas por dentro, então eles aqueciam, e essas estátuas normalmente tinham as mãos estendidas, e eles, quando essas imagens, essas estátuas estavam superaquecidas, eles começavam a bater tambores no ritual deles e jogavam seus próprios filhos nos braços dessas estátuas. Olha que culto terrível. É por isso que Deus pediu para exterminar este povo. Era um povo que vivia totalmente voltado para a idolatria, não serviam ao Deus verdadeiro. Tinha até, aí entre parênteses, a sagrada prostituição. As mulheres se prostituíam nos templos. Veja Raabe, a prostituta. Ela era uma prostituta. Os estudiosos acham que ela era uma prostituta religiosa, sacerdotisa. Tem quem diz isso. A Bíblia fala que ela era uma prostituta. E naqueles cultos dos cananeus havia essa prostituição religiosa. O sexo era cultuado. Era coisa terrível. E segundo os estudiosos, Raabe estava envolvida com esse tipo de culto, e é bem verdade mesmo. Quando nós pesquisamos, nós chegamos a esta conclusão. Então, por isso que Deus mandou expulsar este povo. Deus deu um prazo até longo de 400 anos para que eles se arrependessem, mas não se arrependeram. Veja que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela é grande, Deus é misericordioso, mas nós aprendemos que a paciência de Deus tem limite. Chega uma hora que Deus entra com o juízo. Foi o que aconteceu. Deus usou a nação de Israel para executar juízo
contra este povo que vivia nessa idolatria, nesses cultos terríveis, sacrificando seus filhos, se prostituindo, enfim, tudo quanto é tipo de idolatria. Bem, agora voltando aqui, eles ocupam a região abençoada, eles passam a ter gados, ovelhas, passa a ter vinhas, plantações e estão felizes, estão abençoados. E nesta condição de abençoado, condição de fartura, eles começam o quê? Esquecer de Deus. Deixam de adorar a Deus. Olha que situação. E pior do que isto, além de deixar de adorar a Deus, os jovens, aqueles que não viram toda aquela luta que os seus pais, seus avós passaram, eles se envolvem com os cultos dos cananeus que ficaram ainda na região. Eles se envolvem com estes cultos de prostituição, chegam até a se envolver com o culto de sacrifício ao deus Moloque. Olha que situação! O povo que serviu o Deus vivo relaxa, deixa de adorar a Deus e o povo se envolve com aqueles cultos idólatras. Olha que situação! E aí o que acontece? Quando eles se envolvem com estes cultos, o inimigo vai se fortalecendo. Então o próprio Deus levanta o inimigo para oprimir o povo. Mas isso acontece em regiões separadas. Cada tribo, lembra que eu falei que eles não têm um líder único da nação? Cada tribo tem lá a sua liderança. Então, o inimigo, por exemplo, no norte invade uma tribo, o inimigo do sul invade outro território, outra tribo, e do leste e do oeste são invasões, existem invasões simultâneas. E eles agora, olha, que situação, estavam dominando a terra abençoada, agora começam a ser oprimidos pelo inimigo. Por quê? Porque esfriou na fé, vamos usar esse termo. E isso acontece em nossos dias. A pessoa vive escrava do pecado, vive no mundo das drogas, dos vícios, até mesmo da prostituição, enfim, vive de qualquer maneira e tem um encontro com Cristo. Aí, Jesus liberta a pessoa. A pessoa fica alegre porque foi liberta, vem para a igreja, começa a servir a Deus, começa a cooperar, começa a louvar ao Senhor, começa a estudar a palavra de Deus, começa a crescer no conhecimento, prospera. A pessoa livre dos vícios começa a trabalhar direitinho, começa a prosperar, contribuir com alegria na igreja. E quando a vida está uma bênção, acontece, claro que não são todos, mas tem aqueles que começam a esfriar na fé, começam a relaxar. Aí o inimigo vem de novo, começa a oprimir essa pessoa. E quando a pessoa cai de novo na opressão, se torna novamente escrava do pecado, a pessoa lembra, mas quando eu estava lá na igreja era uma bênção a minha vida, Deus me libertou, Jesus me libertou, e agora eu estou nessa situação. Aí a pessoa se arrepende de novo, volta, e Deus é misericordioso, perdoa, enfim, e começa tudo de novo. Mesma coisa aconteceu com este povo, mesma coisa este período. O povo que estava servindo a Deus, agora que tem na abundância de alimentos, estão ricos, abençoados, prósperos com as suas terras, terra fértil, com os seus gados, com as suas ovelhas, rebanhos, enfim, agora começa a relaxar e ainda se envolve com os cultos daqueles que restaram, dos cananeus, se envolvem com a prostituição. Aí Deus, o próprio Deus levanta o opressor. Aí o povo que estava dominando passa a ser dominado. Mas daí o povo lembra de Deus. Fala, peraí,
Nós estávamos escravizados no Egito, Deus ouviu as nossas orações, nos libertou, operou grandes milagres e nos trouxe até aqui. E agora nós estamos sendo oprimidos de novo por nossa culpa. Então o povo começa a buscar a Deus de novo. Começa a buscar de novo a Deus. E Deus é misericordioso. Deus levanta um libertador. Deus levanta um juiz. Olha aí, ó. É isso que acontece. Então Deus levanta. Então não é toda a nação, é em regiões. Tem hora que são até juízes contemporâneos. Tem um atuando lá no norte, outro no sul da nação. E são o quê? Libertadores. Os juízes são os libertadores. Agora, quem são estes juízes? Eu vou falar, mas primeiro eu vou chamar a nossa vinhetinha, o nosso intervalo, e quando eu voltar, nós vamos percorrer o nome dos 13 juízes que Deus levantou. Inclusive tem uma juíza também. Mas, como eu disse, deixa eu chamar aqui rapidinho a nossa vinhetinha e já volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, nós estamos estudando a Bíblia livro por livro. A matéria é bibliologia. Nós já aprendemos um pouquinho sobre a estrutura da Bíblia e agora nós estamos estudando parte por parte do Antigo Testamento. Ele é dividido em 4 partes. A primeira parte nós já estudamos, Pentateuco, são os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora nós estamos na segunda parte, que são os livros históricos. O primeiro, Josué, nós já estudamos. Estamos estudando nesta aula Juízes, depois tem Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, tem 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois nós temos os poéticos e, por último, os poéticos são 5 livros e, por último, os proféticos, que são 17 livros. Aí nós vamos concluir os 39 livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil, são só 27 livros. E nós dividimos também em 4 partes. Biografias, bio significa vida, grafia, grafar, escrever, que são os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós vamos para o histórico, que só tem um, Atos dos Apóstolos. E depois as cartas e, por último, o profético. Só tem um profético, enquanto no Antigo Testamento são 17, no Novo só tem um, Apocalipse. Tudo isso nós vamos aprender. Agora, voltando no livro de Juízes, nós já aprendemos que Josué morreu com 110 anos e não deixou uma pessoa para liderar a nação. O próprio Deus governava o seu povo. E este período nós chamamos período teocrático. Teo, Deus, cracia, governo, governo de Deus. Deus governava o povo. Num certo sentido, nós podemos dizer também que somos governados teocraticamente. Quem é o nosso governo? Quem governa a nossa vida espiritual? Deus, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra. Então, todo crente é governado por Deus, vive uma teocracia. Agora, aqui no mundo, na nossa vida temporal, que é passageira, aí nós temos o governo democrático. Povo, cracia, governo, governo do povo. Por isso que nós escolhemos os nossos líderes, os nossos dirigentes. E é importante que para escolher o dirigente você faça um exame de quem você está escolhendo, porque no nosso país cada dirigente passa no mínimo 4 anos. Então tem que ter muita sabedoria para escolher também os dirigentes terrenos. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Vamos voltar aqui para o livro de Juízes. Bem, o que acontece? O povo domina a terra realmente é como Deus havia falado, uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. Agora o povo está rico, o povo tem fartura, tem gado, tem ovelhas, tem plantações, tem videiras e outras frutas, tem cereais, vida abundante,
todo mundo feliz, cada um com a sua terra, foram distribuídos em 12 espaços, mais ou menos como estados, a gente chama no Brasil, seria cada tribo, enfim. E o que acontece? Quando eu falo estado, por exemplo, eu sou de São Paulo, então vou dizer, tribo de São Paulo. Tem a tribo do Rio de Janeiro, e muda até o sotaque, o carioca tem um sotaque diferente. Aí tem a tribo lá da Bahia, que tem um outro sotaque, a tribo lá do Rio Grande do Sul. Entende mais ou menos? Essa é a lógica. E como eu disse, de repente na tua Bíblia, nas últimas páginas, você encontra um mapinha da distribuição deles, das tribos. Agora, não se esqueça que os levitas não receberam terras. Por quê? Não tem? Se você pegar o mapa, você não vai achar lá tribo de Levi. Por quê? Porque os levitas foram escolhidos por Deus, os descendentes de Levi, filho de Jacó, foram escolhidos por Deus para cuidar da religião, E eles iam sobreviver do quê se eles não têm terra? E como eles iam sobreviver? De dízimos e ofertas. Mas eles não têm território. Tem alguns espaços, nós vamos aprender mais na frente. Mas uma tribo, lá está toda a tribo de Levi. Não tem. E aí você pode perguntar, mas se são 12 filhos, tira Levi, ficam só 11. Acontece que José, os seus 2 filhos foram contemplados, Manassés e Efraim. Então voltou para 12 de novo. Não tem tribo de José, tem a tribo de Manassés e tribo de Efraim, que são filhos de José. E eles conquistam. Bom, estão abençoados? Estão ricos, prósperos. Deus cumpriu o que havia prometido. Deus foi fiel. Só que aquela geração morre, aquela geração valente, guerreira, a outra geração que já nasce numa condição confortável, começa a esquecer de Deus, começa a relaxar. Olha que situação. E pior do que isto, começa a se envolver com os cananeus, com os povos que restaram na região. E qual era o culto dos cananeus? Culto idólatra. Eles serviam a outros deuses. Como eu disse, chegavam a sacrificar seus próprios filhos. Tinha a sagrada prostituição. Aquilo era uma atração. Veja que Raabe foi salva, mas a Bíblia fala a prostituta Raabe, ela vivia. Como eu disse, tinha prostituição, entre aspas, sagrada, entre aspas, claro, lógico que não é sagrada, era uma prostituição religiosa deles lá. E tudo isso, Deus, eles foram expulsos, dizimados, por quê? Porque não se arrependeram. Deus deu 400 anos para que eles se arrependessem, mas eles não se arrependeram. Então Deus manda tirar da terra, matar, expulsar, enfim. E como eu disse, eles conquistam a terra, aqueles que sobraram, os inimigos que sobraram, eles escravizam. Eles preferem pôr o povo para trabalhar para eles e viver uma vida mais tranquila. Ocorre que começam a esfriar na fé e ainda se envolvem. Eles se envolvem com estes cultos dos cananeus. Olha que situação. E aí o inimigo vai se fortalecendo. Porque o povo de Deus relaxa, o inimigo cresce. Como eu disse, não acontece isso com o cristão? A pessoa tem um encontro com Cristo, é liberta da mão das mãos do diabo, do inimigo, vem para a igreja, é curada, é sarada, começa a prosperar, começa a crescer em tudo, melhorar em tudo, contribui com alegria na igreja, ajuda a obra do Senhor. E aí quando prospera, não são todos, é claro, não podemos generalizar, mas tem aqueles que começam a relaxar, começam a deixar de ficar na presença de Deus. E pior do que isto, começa a trazer de novo as coisas do mundo. Olha que situação. E aí vem a luta, o inimigo toma conta, porque o inimigo não perde tempo não, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se a pessoa se arrepende, Deus é misericordioso, perdoa a pessoa. De novo, Deus sempre perdoa.
está sempre pronto para perdoar. É o que acontece com o povo. Então o povo começa a vacilar, começa a abandonar Deus, começa a se envolver com aqueles cultos idólatras. Deus levanta o inimigo, Deus levanta o opressor, levanta a luta. Então aquele povo que estava na bênção agora começa a ser oprimido pelos cananeus, pelos povos das regiões. Lembra dos filisteus? Depois nós vamos aprender mais sobre os filisteus e outros povos, os midianitas, enfim. E aí o que acontece? Deus levanta um juiz. O primeiro deles, Otoniel. Já viu falar de Otoniel? Foi um juiz, está lá no capítulo 3. Depois você lê, é facinho de ler, é só do versículo 7 até o 11. Leia lá o Otoniel, juiz Otoniel. Deus levanta Eude. Eu gosto muito desse juiz, também está no capítulo 3, do verso 12 ao 20, e você lê. Por quê? Porque Eude era canhoto. Você sabia que Eude era canhoto? Eu também sou canhoto. Eu me lembro que quando eu era menino, tinha 8, 9 anos, meus pais se converteram quando eu tinha 7 anos. Eu ia para a escola e eu tinha um amiguinho que ele era daquela igreja do véu, da congregação. E ele brincava comigo, bullying, né? Naquela época não tinha essa linguagem ainda de bullying, mas ele fazia bullying, ele falava que canhoteiro é contra Deus. Ele falava, canhoteiro é contra Deus, canhoteiro é contra Deus. Aquilo me deixava tão triste. Só que eu ganhei uma Bíblia do meu pai. Logo que eu fui alfabetizado, meu pai me deu uma Bíblia. Eu comecei a ler logo cedo a Bíblia. E quando eu cheguei no livro de Juízes, eu vi que eu era um juiz canhoto. Aí eu fiquei tudo contente. Aí eu mostrei para ele, tá vendo? Você fala que canhoteiro é contra Deus, mas olha aqui na Bíblia, um juiz canhoto. Eu fiquei tão feliz. Você vê como é importante. Criança, hein? Mas eu já aprendi aquilo, que canhoteiro não é contra Deus, não. Fiquei muito feliz. Então eu era canhoto, uma característica desse juiz. Tem Sangar, está no capítulo 3 também, versículo 31. Tem Débora, está no capítulo 4. Depois você tem que ler o livro de Juízes. É facinho de ler o livro de Juízes. O livro de Juízes tem só 21 capítulos e é uma história mais gostosa de ler do que a outra. Tem Débora, eu já falei, Débora, olha aí como Deus usa as mulheres também, uma mulher juíza. No Brasil nós não temos mulheres juíza, lá no Supremo Tribunal não tínhamos 2 juízes, agora uma se aposentou, ficou só uma. Então, Deus usa a mulher também naquela época. Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Gideão, todo mundo já viu a história de Gideão. Então, Gideão está no capítulo 6, Tola, nome do juiz, Tola no capítulo 10, Jair no capítulo 10 também, Jefté, e a história de Jefté, todo mundo pergunta quando começa a estudar teologia, escuta, Jefté sacrificou ou não a sua filha? Porque Jefté, ele era problemático, antes dele ir lutar contra o inimigo, ele fez um voto para Deus. Ele falou que quando ele voltasse da batalha, se ele voltasse vitorioso, a primeira coisa que ele visse na casa dele, ele ia sacrificar o Senhor, saísse ali ao encontro dele. Ele pensou que fosse algum animal, uma ovelha, uma vaca, enfim, para sacrificar o Senhor. Mas quem saiu, ele foi vitorioso, quando ele está voltando para casa, chegando em casa, quem sai ao encontro dele? A filha dele. Olha aí. E a Bíblia diz que ele cumpriu o voto dele, mas será que ele cumpriu o voto sacrificando a sua filha ou não? Então existe esse debate na teologia, nós não sabemos responder. Uns dizem que ela permaneceu virgem o resto da vida. Um grupo, uma linha de pensamento diz isso. Outra linha de pensamento diz que ele não, realmente ele sacrificou. Aí tem um grupo que fala, mas Deus não aceita sacrifício humano. Claro que não, mas ninguém está falando que Deus aceitou. Isso foi coisa da cabeça dele. Mas existem essas duas correntes aí na teologia. Uma corrente que diz que ela ficou virgem o resto da vida, não teve envolvimento com o homem. E uma outra corrente diz que ela foi sacrificada por ele, sim. Mas na verdade ninguém tem a resposta. Fica aí em aberto aí, eu também não sei. E eu
na dúvida, é melhor achar que ele não sacrificou. Já que existe uma dúvida, vamos para a corrente teológica menos, vamos dizer assim, dolorosa, né? Vamos dizer assim, a mais misericordiosa, vamos dizer assim. Bem, depois nós temos Ibizam, no capítulo 12, Elon, também no capítulo 12, Abdon, também no capítulo 12, e no capítulo 13, aí já vai do 13 ao 16, a história de Sansão. Você já leu a história de Sansão? Então, está aí no livro de Juízes. E por último, o juiz de transição, que é Samuel. Olha que interessante, mas aí já está em Samuel, mas fala que ele era juiz. Aliás, Samuel tinha 3 ofícios. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Olha, juiz, profeta e sacerdote. Como juiz ele julgava o povo, como profeta ele transmitia a voz de Deus para o povo, e como sacerdote ele oferecia o culto para Deus, levava o povo para a presença de Deus. Olha, ele é tipo Cristo, sabia? Nós não encontramos defeito na vida de Samuel. Claro que ele tinha falhas, mas nós não encontramos. Ele é um homem que é figura de Cristo, tipo Cristo. Nós vamos aprender mais na frente. Bem, entendeu mais ou menos por que é importante esse estudo? Porque quando alguém perguntar para você, olha, eu queria saber a história de Jefté. Você lembra, opa, Jefté foi um juiz, então você tem que ir em que livro? De Juízes. Ah, eu queria ver a história de Gideão, que ele pede para o povo beber água, e aí ele fica só com 300, toda aquela história que tem um pouco de psicologia, enfim. Vai no livro de Juízes. Ah, mas eu queria ler a história de Débora, que ela foi juíza, o nome já diz. Vai no livro de Juízes. Ah, eu quero ler sobre aquele juiz canhoto, Eude. Vai no livro de Juízes. Otoniel, vai no livro. Está vendo como facilita a nossa vida, o aprendizado, quando nós aprendemos? Ah, eu quero saber sobre lei. Vai nos 5 primeiros livros, no Pentateuco. Ah, eu quero saber a conquista, a vida do sucessor de Moisés. Leia o livro de Josué. É por isso que nós estamos aprendendo. Agora, você precisa ler o livro. É tão gostoso ler o livro de Juízes. Você fez o dever de casa? Na aula passada, eu pedi para ler o livro de Josué. Você leu o livro de Josué inteirinho ou não? Foram só o quê? Josué, 24 capítulos. Mas eu vou dar de novo para você, como dever de casa, ler o livro de Juízes. Só 21 capítulos, e é uma história mais interessante do que a outra. Bem, mas você entendeu? O povo desobedecia, o povo se envolvia com a idolatria, Deus levantava um opressor. Aí o povo, sendo oprimido, lembrava das bênçãos, lembravam do Senhor de novo. As pessoas, o povo lembrava do Senhor de novo. E aí Deus levantava um juiz. E nós, quando estudamos a questão cronológica do livro, o tempo de duração do livro, se nós somarmos, porque o livro traz quantos anos o povo foi oprimido e quantos anos o povo ficou sendo liderado por aquele juiz, por aquele libertador, porque o juiz, quando libertava o povo, ele ficava liderando aquela tribo até a sua morte. E quando nós estudamos o livro de Juízes, nós tem todo o tempo. Quanto tempo ficaram oprimidos e quanto tempo eles foram julgados, ficaram sendo liderados por aquele juiz. E quando nós somamos, se você pegar um caderninho, começar a ler o livro de Juízes, começa lá, primeiro juiz, Otoniel, está lá, opressor, tantos anos, ficou liderando o povo tantos anos, e vai, Eude, Sangar, Débora, Gideão, enfim, o número que vai dar chega quase a 400 anos, não comporta de Josué até Samuel. O número de Josué até Samuel, de anos que se passaram, ele é menor, ele é bem menor. E aí os estudiosos tinham um problema. Mas como é que nós vamos entender essa cronologia, essas datas? Ocorre
que nós vamos encontrar juízes contemporâneos. Contemporâneos. O que significa isto? Que tinha um juiz lá numa tribo livrando o seu povo e outro simultaneamente na outra tribo. Um juiz no norte e um juiz no sul, operando, realizando a obra do Senhor no mesmo momento. Por exemplo, você que está me ouvindo ou assistindo, nós somos contemporâneos, nós somos da mesma época. É isso que significa. Então a solução para o problema é essa, é simples. Nós vamos encontrar juízes contemporâneos. Você não pode seguir aquela cronologia, ela está correta. Ali fala quantos anos o povo foi oprimido e quantos anos o povo ficou na liderança daquele juiz. Entendeu? Só que se você for anotando num caderninho, você vai chegar quase a 400 anos. Mas não comporta esse tempo de Josué até 1 Samuel. Não comporta. Então a solução, claro, nós vamos encontrar juízes que eram contemporâneos. Tá bom? Bem, e qual é a relação do livro de Juízes com o Novo Testamento? Lembra que nós aprendemos? Eu já contei experiência de fé aqui para você, da relação com os dias atuais. É aquele camarada que tem um encontro com Cristo, está vivendo o primeiro amor, está feliz, mas começa a relaxar, começa a dar lugar para o adversário, aí volta a ser oprimido de novo. Ou tem situação que até piora. Mas Deus é misericordioso. Se buscar a Deus, Deus levanta. Deus te tira daquela situação, Deus te liberta. Este é um paralelo. Agora, os juízes que Deus sempre levantava para libertar o povo da opressão imposta pelos inimigos, prefiguram Jesus. O nosso Deus é o justo juiz. Isto está na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz o texto. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Entendeu? Então quem é o nosso juiz? Deus. Ele é o que julga nossas causas. Deus é o justo juiz. E quem é o nosso libertador? Jesus Cristo. Não foi Ele que nos libertou? Então este é o paralelo do livro de Juízes com o Novo Testamento. No Novo Testamento, o nosso juiz é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É Ele que julga as nossas causas. Olha, você precisa ler esse livro, em só 21 capítulos. Deixa eu ver que horas são. Tem ainda 3 minutinhos. Eu quero aproveitar esses 3 minutinhos e pedir para você, comente alguma coisa aí, se você está vendo o vídeo, pelo vídeo dá para comentar. Comenta alguma coisa se você está gostando, se você quer mais informações sobre o nosso estudo. Se você quiser esse material, eu envio para você sem custo algum. É só enviar um e-mail para mim, para o teologia@icp.com.br. Eu envio para você. Agora, muitos desses slides que eu coloco no vídeo, aqui na rádio não dá, mas no vídeo dá para colocar. Eles já estão disponíveis no nosso site. Faz uma visitinha no nosso site. Lá também não tem custo esse material. É o www.icp.com.br. O material está tudo lá, www.icp.com.br. E se você é meu ouvinte, ou se você me vê lá nos vídeos e quiser 50% dos nossos cursos, de desconto dos nossos cursos, 50% de desconto, então me acione pelo WhatsApp. Eu vou falar para você o WhatsApp, é o 21, para quem está fora do Rio, no Rio não precisa, mas o DDD é 21 98622 3266, 21 98622 3266. Então, você me aciona lá. E se eu não te atender, quem te atender, você fala, estava vendo o programa, estava ouvindo o programa, e o professor falou que acionando por este WhatsApp tem 50% de desconto. Eu te dou 50% de desconto e o que ficar para você acertar, a gente parcela em 6 vezes. Mas venha estudar, vale a pena. Você nunca vai encontrar uma pessoa
dizendo, olha, eu estudei, eu não sabia nada da Bíblia, comecei a estudar e estou arrependido. Ou estou arrependida, se for uma mulher, estou arrependida de ter estudado a palavra de Deus. Não, você nunca vai encontrar uma pessoa que diga isso. Muito pelo contrário, a pessoa vai falar, olha, devia de ter começado antes. Tem um versículo, Oséias 4:6, que diz assim, Oséias, o meu povo está sendo destruído ou foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento leva à destruição, falta de conhecimento. Mas graças a Deus que você está aprendendo, que você está crescendo, que você está se aprofundando nas Escrituras. Olha que maravilha, eu garanto que estes ensinos trarão bênçãos para a sua vida. Bem, deu horário, estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.